Vamos agora analisar o código-fonte desenvolvido para a tela de cadastro das escalas. Tá? Então aqui no pacote com t2tirp.cliente, nós temos aqui a classe .escalaGrid. Tá? Nessa tela, nós temos aí a visualização das escalas que estão cadastradas no sistema. Tá? O desenvolvimento dessa tela foi seguido o mesmo padrão das telas que nós vimos anteriores, né, nos vídeos anteriores. Então aqui nós temos alguns botões, que é um Insert Button, um Delete Button, um Reload Button e também uma barra de navegação. Tá? Esta grid ela está vinculada ao VO.escala-VO. Tá? Então isso significa que os dados dessa grid elas são armazenadas aqui na tabela .escala. Ok? Bom, aqui no código-fonte nós recebemos como parâmetro o controller dessa grid, que é o .escala-grid-controller. Essa classe ela está no mesmo pacote aqui da tela .escala-grid. Ok? O padrão é o mesmo dos controllers da grid das grids, né, que nós vimos anteriormente. O nome da action lá no servidor é o .escala-grid-action. Tá? Então aqui no pacote com .t2tirp.servidor nós temos aqui a classe .escala-grid-action. Ok? Aqui no método getRequestName nós temos a definição do nome desta action. E aqui nós temos os métodos padrões, né, que é o loadData, beforeInsertGrid, doubleClick e deleteRecords. Tá? Então nós seguimos aí o mesmo padrão dos outros controllers, né, de grid que nós vimos nas aulas anteriores. Tá? Então cada método vai realizar a requisição para o servidor. Tá? Aqui no servidor, primeiro será identificado qual ação que será executada e vai ser executado então o seu respectivo método. Tá? Que nós temos o método load, onde ele vai carregar todas as escalas cadastradas no sistema. Os métodos insert e update são realizados pela action da escala detalhe. Tá? E o método delete. Tá? A diferença que nós temos aqui no método delete é que antes de excluir a escala em si, é necessário excluir as turmas que estão vinculadas a essa escala. Tá? Se nós visualizarmos aqui no banco de dados, nós temos aqui a tabela .turma. Tá? Então, cada turma ela está vinculada a uma escala. Ok? Então, antes da gente excluir uma determinada escala, primeiramente aqui nós teremos que excluir as turmas vinculadas a essa escala, ok? E logo depois aí sim nós poderemos excluir esta escala. Tá? Então aqui nós fazemos um laço percorrendo todas as escalas que foram selecionadas para exclusão. E logo depois retornamos com o resultado lá para a aplicação cliente, né, que realizou esta requisição, ok? Bom, então esse código é o código desenvolvido para a tela .escala-grid. Tá? É um cadastro simples, né? Uma visualização simples. Agora nós vamos visualizar o código da tela .escala-detalhe. Tá? Então aqui na .escala-detalhe nós temos uma tela mestre-detalhe. Tá? Aqui nós temos 3 botões, que é o botão de Edit, um botão de Reload e um botão de Save. Tá? Então, esses 3 botões estão vinculados a este form. Tá? Esse form que nós estamos visualizando, ele está vinculado também ao VO.escala-VO. Tá? Então, esses aqui são os dados da escala. Ok? Logo aqui abaixo, nós temos uma grid, onde nessa grid o usuário vai visualizar as turmas que estão vinculadas a esta escala. Tá? E esses botões aqui, um botão de Insert, um botão de Edit, um botão de Delete, um Reload Button e um Save Button. Todos esses botões estão vinculados a essa grid. Tá? Então essa grid ela está vinculada
alvo.turma.vo, ok? Então, os dados que o usuário visualiza nessa grid são os dados aqui da tabela .turma, ok? Bom, o controller do form é o ponto escala detalhe controller, tá? E o controller da grid que mostra as turmas é o ponto turma grid controller, tá? Essas duas classes, elas estão aqui no mesmo pacote da tela ponto escala detalhe. Lembrando que aqui neste form nós temos dois componentes da classe formatted text control, tá? Então nós precisamos definir uma máscara para esses dois componentes. A máscara que foi definida foi a mesma máscara que nós definimos em algumas outras telas que nós vimos aí anteriormente, tá? Então, 2 dígitos representando a hora, 2 dígitos representando o minuto e 2 dígitos representando os segundos, ok? Os caracteres aceitos para esse campo são os caracteres de 0 até 9, ok? Bom, aqui no controller, no controle do form, que é o ponto escala detalhe controller, nós temos também a implementação padrão dos controllers que nós vimos anteriormente, né, dos detalhes. Então aqui nós temos a definição do nome da action, lá no servidor, que no caso é o ponto escala detalhe action, ok? Temos também o método loadData, onde ele vai realizar a requisição para o servidor solicitando o carregamento dos dados, tá? de uma determinada escala. Aqui nós temos a implementação do método loadDataCompleted, tá? Ou seja, quando o form terminar de carregar os dados da escala, ele vai executar aqui este método, tá? E ao executar esse método, nós iremos buscar a escala que foi carregada lá no form, tá? Vamos definir a string pk, tá? Que no caso é o ID da escala que está sendo visualizada. E logo depois nós vamos utilizar aqui o método getTurmaController, aqui do ponto escala detalhe. Esse método do getTurmaController, ele retorna aqui para a gente o controller da grid control 1, tá? Que é o controller lá da turma, né? Das turmas que estão vinculadas à escala. Então nós vamos chamar esse método getTurmaController e logo depois o método setPK, tá? Que no caso aqui é o ponto turma grid controller, o método setPK. Esse método vai fazer o seguinte, ele vai definir essa string pk para o parâmetro pk passado aqui nesse método, tá? E essa string pk vai identificar para a gente o ID da escala a que essas turmas estão vinculadas, ok? E logo depois eu chamo o método reloadData da grid control 1 para que ele atualize os dados das turmas, tá? Aqui no método insertRecord, nós temos aqui um to-do, que é o mesmo to-do das outras telas que nós vimos anteriormente, que é como vincular, como buscar a empresa que está vinculada ao usuário logado no sistema, porque nós precisamos definir também aqui a qual empresa que pertence, né, que será cadastrada essa escala. Logo depois, nós buscamos as turmas, né, que estão vinculadas, as turmas que foram informadas aqui nessa grid. Então são as turmas que estão vinculadas a essa escala, tá? Então realizamos aí a requisição para o servidor. No caso agora será uma ação de insert e nós passamos aqui como parâmetro a escala que será cadastrada e as turmas, tá? No caso é um array list, ok? Bom, logo depois de inserir os dados, aqui no método afterInsertData, nós iremos recarregar os dados lá da grid, da tela .escalaGrid e emitir uma mensagem para o usuário, ok? No método updateRecord, novamente aqui nós buscamos as turmas que estão vinculadas a esta escala e passamos como parâmetro lá para o servidor, tá? Então passamos a escala antes da alteração, a escala após a alteração e as turmas dessa escala, ok? Após
editar os dados com sucesso, nós recarregamos os dados lá da grid, da tela escala grid, e emitimos uma mensagem para o usuário. Ok? Bom, então vamos visualizar aqui agora o controller da grid, né, dessa grid que mostra os dados das turmas. Então nós temos aqui a definição do nome da action lá no servidor, né, no caso é o ponto turma grid action, tá? Então significa que aqui no lado do servidor nós temos aqui a classe ponto turma grid action, tá? Nós ainda não visualizamos aqui o ponto escala detalhe action, tá? Vamos visualizar posteriormente. Então voltando aqui no controller da grid, primeiro temos a definição do nome da action do servidor, logo depois nós temos o método load data. Tá? No método load data, nós passamos aqui dois parâmetros. Tá? O primeiro parâmetro é a ação a ser executada. O segundo parâmetro é o ID da escala. Tá? Então, ao realizar essa requisição, aqui no servidor, no caso na classe .turma grid action, tá? Vai ser identificado que é uma ação de load. E ao executar o método load, nós iremos buscar os parâmetros informados, tá? Que no caso aqui é o ID da escala. E logo depois nós vamos buscar no banco de dados as turmas, tá? Que estão vinculadas a determinada escala, ok? E retornamos com esse resultado lá para a aplicação cliente que realizou a requisição. A diferença que nós temos aqui no controller dessa grid das turmas é que os métodos insert records, update records e delete records, eles não fazem nenhuma requisição para o servidor, tá? Primeiramente, tudo é salvo em memória, tá? No caso na aplicação cliente, e a persistência dos dados, como nós vimos aqui no ponto escala detalhe controller, é feito por este controller, tá? Então aqui no método insert record nós buscamos lá as turmas, né? Os dados daquela grid que o usuário está visualizando naquela grid, e da mesma forma também aqui no método update record, tá? Então aqui no controller da turma grid, no método insert records nós apenas retornamos, tá? Um VO list response com a lista que o usuário está visualizando, tá? Inserindo aquele novo registro que ele acabou de inserir aqui através do método insert records, ok? Da mesma forma no método update records e também da mesma forma no método delete records, tá? Então tudo ali está sendo salvo em memória para que quando o usuário salvar os dados da escala, aí sim ele vai fazer a persistência desses dados lá no banco de dados, ok? Bom, então visualizando aqui agora a action lá do form, né? O ponto escala detalhe action. Primeiramente nós temos a definição do nome desta action. O método execute command vai identificar qual ação será executada. O método load vai carregar os dados da escala que foi selecionado. O método insert. Bom, aqui no método insert nós recebemos dois parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é a escala, que será cadastrada, e a lista com as turmas, tá? Primeiramente, eu salvo a escala e logo depois eu faço um laço aqui para salvar as turmas. Então, primeiro eu seto aqui a qual turma a qual escala essa turma está vinculada e logo depois eu salvo a turma, ok? Após salvar todas as turmas, eu retorno com o resultado lá para a aplicação cliente. Ok? No método update records, da mesma forma nós temos dois parâmetros, que é a turma, que será atualizada, aliás, a escala, né, que será atualizada, e as turmas vinculadas a esta escala, tá? Então, primeiramente eu altero a escala, logo depois eu tenho que excluir, tá, as turmas que estão vinculadas a esta escala, e depois que eu vou inserir essas novas turmas, né? Então, mesmo aqui na alteração, eu não faço um update das turmas, tá? Eu excluo todas as que estavam vinculadas anteriormente e logo depois salvo novamente essas turmas, ok?
Depois eu retorno com o resultado dessa operação lá para a aplicação cliente. Tá? O método delete ele é feito lá pela grid, pelo ponto escala grid, onde nós já vimos o código fonte. Ok? Bom, então esse foi todo o código fonte que nós desenvolvemos para o cadastramento das escalas.